De hoje do Jornal da Cidade. Comprar um carro, um sonho que pode se tornar um pesadelo. Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Inhapim elege nova diretoria. Essas notícias você vê aqui no Jornal da Cidade. Nós voltamos em instantes. A Alvarenga Eletromóveis está com um novo visual. Venha conhecer as novas instalações da Alvarenga Eletromóveis. Alvarenga Eletromóveis. Rua Oswaldo Silva Araújo 86, telefone 3315-1641, Inhapim. Você sabe quais são os procedimentos corretos que você deve seguir ao adquirir um veículo? Confira. Mas os cuidados devem ser muitos quando você decidir comprar um veículo. Ao adquirir um veículo, como que o comprador deve proceder? Inicialmente, ele deve procurar o órgão de trânsito do seu município, para verificar se existe algum impedimento, sim, referente a furtos, se existe multa, para que também o veículo seja vistoriado. E se a pessoa já comprou um veículo com adulteração em suas características, como que ela deve proceder? Isso depende. Se for problema de cor, vamos dizer que a pessoa compra ou adquire um veículo aí com uma cor diferente daquela que está no documento. Ela deve procurar o órgão de trânsito para que seja consertada, que seja regularizada a situação, ou seja, constar no documento, deve requerer à autoridade de trânsito que seja constar no documento a cor que ele pretende ser registrado no veículo. Se for no caso de caminhão, caminhão que está com a carroceria diferente daquela que consta no documento, mesma forma, deve requerer que seja regularizada a situação. Problema de combustível. A pessoa adquire um caminhão ou um ônibus que no documento consta que é combustível gasolina e ele colocou lá um motor a diesel, ele deve comprovar a procedência desse motor e requerer que seja alterado no documento o tipo de combustível. Temos também o caso de clonagem, ou seja, implante de chassi. A pessoa adquiriu um veículo aí que tenha a numeração do chassi adulterada, implantada, ela vai ter que recorrer também ao órgão de trânsito. O veículo vai demorar mais um pouco, mas sempre fazendo uma pesquisa ao fabricante, a gente vai conseguir comprovar a procedência daquele veículo. Qual o prazo para a transferência do veículo? O prazo para a transferência do veículo é de 30 dias. Não é de um mês, não. São 30 dias corridos. Vamos dizer, nós estamos no mês de março, abril, que tem apenas 30 dias. Isso aí não tem problema. Nós estamos hoje, dia 26, vai vencer no dia 26 de maio. Mas, se acontecer de um mês que tem 31 dias, aí nós vamos ter que contar esse 31º dia que tem no mês também. E o prazo para o licenciamento? O licenciamento, esse ano está com prazo diferente do ano passado. Ou seja, a pessoa que já pagou o IPVA e não tem débito de multas, ela vai receber o documento de licenciamento de 2001. Final 1 e 2 no mês de julho, 3, 4 e 5 em agosto, 6, 7 e 8 em setembro e o final 9 e 0 em outubro. Se a pessoa tiver débito de multa, deve recorrer ao órgão de trânsito para requerer o documento de licenciamento 2001, nesse prazo, de acordo com esse calendário. E esses documentos aqui são sobre o quê? Sim. Esse aqui é um documento de porte obrigatório. Vamos dizer que a pessoa acabou de transferir o veículo, ela já deve separar esse documento que será futuramente o documento que autoriza a transferência do veículo, certo? Ela vai trafegar apenas com somente com esse veículo, com esse documento, certo? Agora, vamos dizer que a pessoa adquira o veículo aí com problema de falta de uma dessas partes, ou de licenciamento ou de autorização para transferência. Ela vai ter que, ou uma segunda via, ou verificar com quem está vendendo o veículo para conseguir esses documentos. Devem ter muito cuidado, porque tem pessoas que vendem o veículo e não tem
esses documentos de porte obrigatório ou o de transferência com facilidade para entregar para quem está comprando. O que pode ocorrer com o proprietário se passar dos 30 dias da transferência e do licenciamento? O proprietário de veículo que deixar de transferir o seu veículo após os 30 dias, acarretará para ele uma infração de natureza grave no valor de 120 o FIR. E ele vai perder também 5 pontos no seu prontuário. Então, ao comprar um veículo, procure conferir se ele está nas condições exigidas para o trânsito em via pública. A seguir, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Inhapim fez hoje uma eleição para eleger a nova diretoria. Os detalhes com a repórter Luimar Veloso. As eleições para a presidência do sindicato aconteceu aqui na Escola Estadual Antônio Carlos, onde compareceram os membros associados para votar. A eleição consistiu de 2 chapas, a chapa 1, que é a chapa do senhor Zicão, e a chapa 2, que é a chapa do senhor Matheus. E os dois parece que estão com bastante expectativa. Nós, vendo assim o manifesto do povo, essa vontade de votar, a gente espera que, normalmente, tendo em vista, né, nós vamos ter assim, a chapa 1 vai ter uma vitória razoável. Não vou dizer que é muito diferente, mas pelo menos a vitória nós estamos com ela. Estão contando isso, se Deus quiser. A expectativa da gente é ótima. A gente fez um trabalho bom, um trabalho de parceria, um trabalho de conscientização de base, é o que a gente pregou durante o trabalho da gente. E a expectativa agora, vamos ver lá na apuração, né, que a gente vai depender disso. Teve uma mobilização, a gente sentiu que o trabalho da gente foi bom e que a gente tem respaldo com toda a sociedade em Inhapim. O que a gente prega é isso aí, é a união de todas as entidades, de toda a comunidade inhapiense em torno desse trabalho comunitário que a gente veio fazendo até hoje. E a gente gostaria de chegar lá, mas vamos ver o que vai dar o resultado daqui a pouco. Vai começar a apuração daqui a pouquinho e a gente está aí para somar com a sociedade em Inhapim mais uma vez nessa luta de parceria. Que o objetivo da gente sempre foi esse, sempre trabalhar com parceria. Até o fechamento desta edição, não tinham sido apurados os votos. Confira amanhã, no Jornal da Cidade, a cobertura total e o resultado da eleição. Uma boa noite e até amanhã. Veja na edição de hoje do Jornal da Cidade. Chapa 1 vence a eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Inhapim. O uso de plantas medicinais está cada vez mais popular. Registros de apreensão e vários furtos em Inhapim pela Polícia Militar. Essas notícias você assiste agora no Jornal da Cidade. Nós voltamos em instantes. Alvarenga Eletromóveis. Rua Oswaldo Silva Araújo, 86, telefone 3315-1641, Inhapim. Nas apurações dos votos da eleição do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Inhapim, realizada ontem, 1º de maio, venceu o candidato à reeleição, senhor José Francisco de Moraes. As apurações correram bem e foram muitas as expectativas no prédio da Escola Estadual Antônio Carlos, onde aconteceu a eleição para a presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. De acordo com as apurações, o candidato reeleito à presidência do sindicato, com 864 votos de frente, é o senhor José Francisco de Moraes. São centenas de ervas conhecidas usadas nos tratamentos mais diversos. Segundo os especialistas, o alto preço dos remédios convencionais e a falta de efeitos colaterais tem levado a população a cada vez mais fazer o uso das plantas medicinais. O uso de plantas medicinais está cada vez mais popular. O tratamento é eficaz, tem menos efeitos colaterais e sai mais barato. Mas é preciso tomar cuidado com a procedência e o armazenamento das ervas. Alguns camelôs
vendem o produto sem a higienização adequada. Tem que ter tudo embaladinho, o aspecto da planta é muito importante. É grande a procura aqui pelas ervas medicinais? É muito grande. Depois de algum tempo para cá aumentou muito. Talvez seja pela falsificação de remédios químicos. Então aumentou muito a procura pelas ervas medicinais, natural, né? Maria da Conceição cultiva no quintal da própria casa algumas ervas, como o avelós e o gerânio, que auxiliam até no combate ao câncer. Ela dá dicas e distribui mudas aos moradores do Alto Vera Cruz, em Belo Horizonte. O tratamento é eficaz, né? E fica barato para a população e cura. Com o tempo, com o passar do tempo, as pessoas ficam curadas. Costuma até 2 vezes que tomar o chá, já dá efeito. Aqui na refinaria Gabriel Passos, o consumo de plantas medicinais já faz parte do cardápio no restaurante. Os funcionários bebem 60 litros de chá por dia. É muito bom para a gente, porque logo que a gente sai daqui, a gente vai para o trabalho. Então ele é digestivo, ajuda na digestão. Ele tranquiliza, né? É um calmante de uma certa forma, previne contra doenças. Então é muito bom o chá. E para quem não toma café, não gosta de café, é uma ótima medida. Júlio é responsável pelas áreas verdes da refinaria. Há 4 anos cultiva mais de 90 espécies de plantas. Os funcionários da Petrobras também podem levar mudas para casa. Nós temos a alfavaca, temos o poejo, nós temos as mentas, né, da família da hortelã e dezenas de outras que, com uma orientação não só de especialistas, de pessoas que vêm aqui e nos orientam, como a gente tem um livro também da Universidade Federal de Viçosa, onde a gente orienta muito baseado nas informações dele. A seguir, vários furtos e apreensões em Inhapim. Alvarenga Eletromóveis, Rua Oswaldo Silva Araújo 86, telefone 3315-1641. Ocorrências agitaram o feriado prolongado da cidade de Inhapim. A reportagem com Luíma Veloso. Neste final de semana prolongado, aconteceu várias ocorrências, que mesmo com o alerta da polícia, as pessoas não se preveniram bem para evitar as incidências. Quais foram as ocorrências que teve esse final de semana? No final de semana, nós fizemos inicialmente uma operação conjunta com a Polícia Civil no distrito de Tabajara. Nós demos, inclusive, lá também, aproveitando a oportunidade, um apoio a um baile na escola localizada no centro do distrito. E, no momento dessa operação, nós fizemos lá a apreensão de uma faca, um revólver calibre 32 e uma máquina caça-níqueis. De volta à cidade de Inhapim, passando pela cidade de São Sebastião do Anta, fizemos a apreensão de umas bolas de sinuca, tendo em vista que, naquele momento, participava um menor do jogo. Isso já por volta de 1h30 da manhã. Então, esse foi o saldo do final de semana. E para amanhecer hoje, na cidade de Inhapim, tivemos aí a notícia de alguns furtos que foram feitas as ocorrências encaminhadas à delegacia. Esses furtos serão agora analisados e, posteriormente, será feita aí uma abordagem por parte da delegacia para a possível localização desses autores dos furtos ocorridos na manhã do dia 2, agora em Inhapim. E quantos furtos foram registrados? Neste final de semana, nós tivemos conhecimento agora na parte da manhã, desse dia 2 de maio, de um furto ocorrido na rua Padre Vigilato, onde eles escalaram o muro, depois entraram pelo basculante dessa referida casa, levando de uma bolsa que se encontrava em cima da mesa da cozinha, uma certa quantia em dinheiro real e uma outra parte em dólar, me parece que $20. E também, agora de manhã, um furto também foi registrado na fábrica de pré-moldados Santa Luísa, onde levaram, entre outros dados, um relógio de parede e também um toca-fita de um caminhão que se encontrava no pátio. Outro registro foi na praça de esporte, onde levaram lá alguns produtos de bar e também cartões telefônicos e R$80 em dinheiro. Esse foi o saldo dos furtos que ocorreram agora na parte da manhã sobre o registro.
O horário do furto em si não foi passado porque as pessoas não souberam informar quem seriam os autores e o horário exato do ocorrido. O primeiro furto que aconteceu foi por volta das 17 horas aqui na residência da Luciane Cordeiro, que vai nos contar como que aconteceu. O furto aconteceu sim, nós suspeitamos que a janela estava aberta, estava tudo trancado, a casa estava trancada e eu encontrei a janela meio aberta, a janela, e dei falta, a falta das minhas bolsas, eu tinha 2 bolsas, o celular estava em cima da mesa, dei falta da minha carteira também. Aí eu fiquei desesperada, nós procuramos na casa toda, nós não encontramos e a janela estava meio aberta. Só a única coisa que eu achei estranha é isso, que eu deixei tudo trancado a casa. Aí eu chamei a polícia deu busca, porque aqui do lado aqui tem um terreno baldio. E nós a polícia encontrou as bolsas do outro lado. E o que eles levaram? Eles levaram R$200 e uns dólares que tinha em moeda dentro da bolsa. E só, não levou cartão de crédito, não levou meu cartão nem nada. Nada na casa deu falta? Nada, não tive nada, somente somente os dinheiro. Ô, Carlos Roberto, o que aconteceu na noite de terça para quarta aqui na Praça de Esporte? Houve aqui uma invasão por elementos ainda não identificados, né, que entraram aqui nesse recinto aqui, utilizando a passagem, né, para essa janela que está aí. E aqui dentro pegaram 2 ferramentas e de posse delas voltaram para o primeiro lugar que entraram e foram até o bar e quebraram o cadeado, e cortando também as correntes, e lá eles fizeram um serviço, né, onde deram um prejuízo maior. Aqui, quanto a nós aqui, o único prejuízo que nós tivemos foi as 2 ferramentas, uma turquesa e um alicate. E, infelizmente, está virando rotina, né, entrar aqui nessa praça de esporte, porque desde que nós estamos assumindo, já foram por 3 vezes já que aqui eles entraram. 2 vezes aqui nesse cômodo, né, e outra vez na área externa aí. Mas até agora, graças a Deus, não houve prejuízo ainda para a praça de esporte. Mas nós vamos ver o que nós podemos fazer aqui para frente. Estamos pensando em colocar um vigia noturno, né, porque só assim poderá segurar. Né? Acho que não adianta colocar grade, não adianta colocar chave, nada, que esses elementos, quando tem que entrar, eles entram mesmo. O que nós imaginamos também que seja crianças, né, pela facilidade que passou, né, naquele buraco ali. De acordo com as evidências, os autores do furto cerraram este cadeado e o cadeado que dá para entrar dentro do bar, aonde efetuaram os roubos. Carlos Alberto, quais foram os furtos aqui do bar? A princípio, né, como a gente tem, é difícil até de ver realmente o que foi levado, mas a princípio que se notou aqui é a falta de umas balas aqui, principalmente choquitos que levaram todos, né, os cigarros e algumas outras balas. Foi um delito pequeno, se tratando de, né, a pessoa ter entrado num recinto desse. Então a gente esperava que tivesse sido até maior o prejuízo, mas não levaram nada de valor, simplesmente essas balas e esses maços de cigarros. Então a gente acredita mesmo que seja criança que tenha feito esse serviço aqui. Levaram uma quantia em dinheiro, quanto mais ou menos? Só acho que levaram em torno de R$150, né? É o caixa do rapaz aqui de ontem, foi feito ontem, mas ele também não tem precisão de qual o valor real não, calcula-se em torno de R$150. É o dinheiro que estava aqui no caixa, em fichas também, que a ficha de sinuca aqui é uma moedinha de 25 centavos. Então juntaram tudo isso aí, deu em torno de R$150 aproximadamente. Outro furto que aconteceu nessa noite de terça para quarta-feira foi aqui na Pré-Moldado Santa Luísa. A Flávia vai nos contar um pouco como que aconteceu, como que foi esse furto. Olha, foi mais, parece que é uma arruaça de criança que não tem o que fazer. Eles entraram aqui por essa janela e procurando, parece que dinheiro, mexeram em todas as gavetas, deixaram todos os nossos documentos espalhados aqui em cima da mesa. E o que eles pegaram é coisa totalmente sem valor, que, pelo menos aqui dentro do escritório, que foi um relógio, coisa barata, e depois mais foi mesmo a bagunça que parece que eles estavam querendo fazer. Mas foram no caminhão, no nosso caminhão caçamba, e pegaram um toca-fita com 2 caixas de som. Ô Flávia, fica alguém aqui à noite
algum vigia, alguma coisa assim para tomar conta? Não, não fica não. E vocês não pretendem tomar alguma providência sobre isso, não? Com certeza. Nós já fizemos a denúncia lá na delegacia, agora vamos ver o que vai ser resolvido. E com certeza isso aí a gente vai ter que dar uma olhada mais carinhosa agora, né? Ainda não foram identificados os autores ou o autor dos furtos, mas a Polícia Militar continua investigando. O Jornal da Cidade fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite e até amanhã.